Pessoal, a nossa viagem não precisa nem falar, né? Que foi uma coisa assim do outro mundo, foi muito bom. E é por isso que a gente volta sempre. A gente vai falar um pouquinho sobre o Jardim Botânico, é uma pincelada, tá? Mas vocês vão entender por que a gente faz questão de ir no Jardim Botânico, a importância que tem. Então a gente quer reforçar aqui esse valor do Jardim Botânico, né? Porque além de ser histórico, foi fundado por Dom João, na época ele era príncipe regente, depois Dom João VI, e passou todo aquele período imperial e virou uma fortaleza, né? Hoje o Jardim Botânico é referência mundial, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então tem história, tem arte, tem esculturas. Então talvez até o Inhotim tenha se inspirado no Jardim Botânico do Rio, né? Porque tem toda a parte da natureza e tem obra de arte também, como tem no Rio. Então, uma rápida pincelada, tá? Então vamos lá, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Olha só a data de fundação. 13 de junho de 1808. Quantos anos ele tem? 217. Certo? 217 anos. Então, fundado por Dom João, que mais tarde virou Dom João VI. Tem uma área de 137 hectares e somente 55 são abertos à visitação. Então lá tem o Morro do Cristo Redentor e o Jardim Botânico fica ali, aos pés desse morro, que é a Floresta da Tijuca, né? Então ali existia uma fazenda, uma plantação de cana-de-açúcar. E foi desapropriada essa fazenda e eles pegaram toda essa área e transformaram em Jardim Botânico. No início, o Dom João, a intenção dele era formar o Jardim Botânico para aclimatar as plantas que eles trouxeram de Portugal, da Espanha, e eles traziam das Índias, né? Então era para aclimatar as especiarias. Mas depois, assim que começou, eles precisavam, para o governo deles, da pólvora. Então eles colocaram ali uma fábrica de pólvora. E a gente visitou lá, digamos assim, as ruínas dessa fábrica de pólvora, que agora é um museu arqueológico. Mas eu já estou me adiantando aqui. Então, tem um acervo botânico da flora brasileira e exótica e um acervo histórico-cultural. Então, tudo isso faz parte da nossa história. Por isso que é importante essa visita, né? Além da história, tem todas as plantas, né, que a gente vai ver aqui. Então foi desapropriada a área de plantação de cana-de-açúcar para a instalação de uma fábrica de pólvora para a defesa da coroa. Então a intenção de Dom João VI, em princípio, era aclimatar as plantas que eles traziam, né? Então começou como jardim de aclimação e Real Horto, e depois passou a chamar Real Jardim Botânico. No reinado de Dom Pedro I, foi aberto à visitação pública e passou a se chamar Jardim Botânico. Em 1937, foi tombado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E em 92, foi definido pela Unesco como Reserva da Biosfera. E em 99, Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Qual é a missão do Jardim Botânico? Promover, realizar e divulgar o ensino e as pesquisas técnico-científicas
sobre os recursos florísticos do Brasil, visando o conhecimento e a conservação da biodiversidade, assim como a manutenção das coleções científicas sob sua responsabilidade. Então, viram que é extenso, né? Isso daqui é bem genérico. Então, vamos falar mais sobre isso. O Museu do Jardim Botânico, que fica ali bem na entradinha, né? Que nós deixamos para visitar, inclusive, no final da visita. Promove o diálogo entre os diversos campos da cultura e das ciências. É interessante porque é um museu interativo, né? Então, promove mesmo essa interação, né? A urgência do entretenimento inteligente e criativo dos grandes problemas ambientais contemporâneos. Então a gente pega lá uma ficha, digamos, põe num visor lá e você tem tudo sobre aquela planta, né? É interessante. E então o museu ficava naquele prédio da frente, que dava frente para a rua. No prédio de trás, que estava fechado, nós não conseguimos entrar naquele dia, naquele horário, é a Biblioteca Barbosa Rodrigues. Essa biblioteca foi criada em 1890, com o acervo da família imperial. E é um importante acervo botânico. E daí eu fui ler mais, porque como a gente não visitou, eu fui ler sobre ela. Ela é referência nacional na parte de publicação científica botânica. Então, tem artigos ali, tem livros de 1560, mais ou menos. Mas esses livros eram de alemães e austríacos, mas estão ali. E só existe uma outra cópia na Biblioteca Nacional. Então, assim, a parte de ciências da botânica, ali. É uma biblioteca que tem milhares de volumes e volumes importantes. Então, e é referência para cientista, para estudante, e vem gente do mundo inteiro pesquisar nessa biblioteca. Então, isso dá um orgulho para o brasileiro, né? Porque além do Jardim Botânico, na parte de botânica, das plantas que a gente vê, tem todo esse acervo cultural, né? Que isso daí é um valor inestimável, né? Marilda, oi. E nessa época aí, lá no começo, quem que trabalhava ali, quem que comandava a parte... Nós vamos falar alguma coisa. Então, assim, o primeiro diretor do botânico, que foi realmente um botânico, ele que começou o paisagismo, ele era um padre, era um frade lá, o Frei Leandro, e ele era botânico. Então, eu acho que o Jardim Botânico, ele desde o início teve diretores da linha, os cientistas. Não era só político. Não era, aí é que está a diferença, né? Então, eles se preocuparam com o paisagismo, com as plantas, o que plantar, o que colocar nesses acervos, né? Tanto da biblioteca. Nós vamos falar também do herbário, que é outra peça-chave do Jardim Botânico, o herbário, né? Então, essas pessoas, depois do Frei Leandro, teve o Barbosa Rodrigues, que, além de tudo, era orquidófilo. Então, ele escreveu o primeiro livro sobre orquídeas no Brasil. E esse Barbosa Rodrigues, ele também... digamos assim, mirou, se concentrou, o objetivo dele era ampliar isso, a parte botânica, a parte de pesquisa, né? Até a biblioteca leva o nome dele, Barbosa Rodrigues. Então, isso! Então, eu não sei se no decorrer do caminho teve alguém que não foi bem, né? Eu não sei isso. Mas teve pessoas fundamentais para o desenvolvimento do jardim.
Aqui eles chamam essas alamedas de Aleia, né? Então é Aleia Barbosa Rodrigues. É aquela, digamos, mais importante ali na chegada do jardim, que tem as palmeiras. Aí, o seguinte, cara... Então a palmeira imperial, que tem esse nome científico, Roystonea oleracea, ela é originária do Caribe. Tem umas 500 palmeiras, mais ou menos, no jardim, que vivem em torno de 167 anos, a média de vida. Então imagine, se o jardim tem 217 anos, né? Então as primeiras palmeiras lá já não existem mais, certo? E a maior palmeira tem em torno, a mais alta, né? Tem em torno de 50 metros de altura. A Palma Mater, que foi a primeira palmeira plantada em 1809, ela foi fulminada por um raio em 1972. Mas já estava nos seus últimos estertores, já estava com 163 anos. Essa palmeira? Ela já estava no original? Já estava no final. Estava com 163 anos. Tá, fazer conta, não já estava no final. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram, como ela foi fulminada mais na parte de cima, ficou a parte de baixo. Mas não tinha como desenvolver. Eles pegaram aquilo, já tinha semente dela também, e eles pegaram aquela parte e transformaram numa peça que está no museu. Então eternizaram, né? E daí de uma semente dela existe a palma filha, que está lá, né? A cascata, então, como é uma área que fica aos pés do Morro do Cristo, toda a água que vem lá do morro, toda a água não. Eles canalizaram uma parte da água e essa cascata, então, corre ali por uns canaizinhos pequenos que alimentam os lagos do jardim. Então, essa água dos lagos vem da montanha. Aqui está a fábrica de pólvora, bem conservada. Oi? Eu só ia comentar que ele falou que aquela região, como fica no pé da montanha, desce água e lava tudo, né? Então, que aí por isso que eles canalizaram para ela acontecer isso. Porque ela fica, daí ela vai onde eles querem, eles direcionam a água. Isso, não alaga. Não alaga. Não alaga, não tem enchente, né? Fábrica de pólvora, nós já falamos aí que daí... essa fábrica de pólvora, o interessante é que tudo era movido pela roda d'água. Então eles aproveitavam, tem lá um aquaduto na parte mais de cima, vinha a água da montanha, a água que vinha alimentava essa roda d'água, que fazia girar as engrenagens ali para bater e misturar os dois elementos lá que formam a pólvora. Então tudo isso tem uma maquete sobre essa engrenagem toda, né? Hoje só existe mesmo um buraco enorme onde havia essa roda d'água e as paredes, né? Que é bem no rumo dessa porta principal ali. Quando você entra, você dá de cara com o lugar onde estaria originalmente a roda d'água. Isso aí, e antes era um negócio de cana. Antes era de cana. De cana. Essas rodas aí são da época da cana, né? Isso aí, vamos fazendo junto, tá? Esse daqui é o Lago Frei Leandro. Então aqui tem Vitória Régia, tem Inféia. E lá atrás tem muitas ali, né? Aquela Ravenala. Árvore dos Viajantes. Então ele até mostrou, né, o nosso guia, o Leandro, que também era Leandro, ele mostrou que a Árvore dos Viajantes, ela é como se fosse um leque. Ela é da família da estrelícia, né? Então ela fica assim e as folhas se encaixam ali. Aí ele puxou uma daquelas folhas e saiu bastante água, né?
Por isso que ela é chamada de árvore dos viajantes, porque ela tem reserva de água. Interessante, né? E o alto foi esculpido na rocha em forma de coração. Em forma de coração. Então, o Lago Frei Leandro foi construído na gestão do Frei Leandro do Sacramento, que é um frade carmelita e botânico, em 1824. Então, aqui é tudo 1800, né? Começou em 1808 e é tudo ali em 1800. Dando origem, então, o Frei Leandro é que deu origem à organização paisagística do jardim. Então, abriga várias Vitória Régia, Ninféia, e está ladeado pelas árvores dos viajantes. E na frente do lago tem essa jaqueira, um pé de jaca, né? E debaixo ali tem até um banco de pedra, já está meio torto ali, né? E o Frei Leandro sentava na sombra dessa árvore para explicar para os escravos, porque eram eles que trabalhavam lá, os escravos, como é que eles tinham que formar o lago. Então existe ainda a tal da jaqueira, né? Com jacas. Com jaca, frutificando, né? Aqui são jacas. É. Aqui é o pano. E aqui é a porca. Dizem que é o pano. Então, a jaqueira originária da Índia, em 1825, na sombra dela, o Frei Leandro, então, orientava os escravos. Então essa jaqueira tem 200 anos? Pense! 500 milhões de anos. Quanto tempo será que é? Então, isso não é assim pulsante? A jaca é massa, né? Não, da é da Índia. Da Índia? É. Ah, sim. Então, quando A gente ele jura sentava que é ali, ela daqui. era muito pequena ainda, né? Mas ele já Não, sentava mas na ela sentava sombra. Na sombra. Que veja, Então, quer dizer, muito antes é que já. toda essa área era uma fazenda É. que plantava cana. Certo? já. Então, se já era uma fazenda habitada por fazendeiros, que provavelmente trouxeram as A jacas. jaca. Então, tem muitas jaqueiras na região toda do Jardim Botânico, e no Rio de Janeiro tem muita jaqueira. Subindo para o Corcovado, tem muita jaqueira. É. Então, foram plantadas Transformar. pelos seus primeiros habitantes externos, porque já existiam alguns lá, né? Ou não, mas enfim. Ou pode ter Quem- sido o próprio Dom João. Quem povoou, não, mas é que essas devem ser de antes É. dele chegar. Era da Da fazenda. fazenda. A fazenda já era de antes dele chegar, Não sei. porque Vamos já pensar. estava Porque tem casa de na Vamos cana-de-açúcar. pensar. Vamos pensar, 15 João anos. é de 1808. 1808. Tá. A jaqueira aqui, não, em 1825, Ele veio. Ele já ele sentava já na sombra. sentava lá na sombra dela. Exatamente. Então, ó, já tem E gente lá alguém muitos anos. trouxe de fora. Com Porque certeza. aquela casa eu não tirei fora. Aquela lá da frente. A da frente, onde tem a lojinha, Tirei. ali era a casa da sede da fazenda. fazenda, exatamente. É a Então, primeiro era casa. uma fazenda de cana. Não sei. Primeiro de tudo, era uma fazenda de cana de alguém. É. Aí Dom João veio. Aí o que ele fez? Esse Dom João veio Desapropriou. carregado. Também com de plantas. plantas. Sim. Mas com certeza na fazenda já devia ter as jacas. Não sei. Provavelmente. Não sei, dá para perguntar. Dá para perguntar, mas Só para provavelmente. aproveitar. Não, eu diria que Sim. essas jaqueiras estão lá porque o Rio de Janeiro já estava lá. É. Já existia essa fazenda lá e alguém já tinha trazido jaca. Com É. certeza alguém já tinha trazido jaca, ela já estava lá. É. Quando o Dom João desapropriou, ele tirou a cana. Plantação só. Mas o que tinha de arvoredo, ele deve ter Agora, deixado e tem- incorporou o restante Tem que uma ele que ele fez 3 reportagens sobre uma família de plantas que um dos diretores de lá é especialista. Ele já trabalha há 40 anos, ele diz 40 anos e tem uma.
eu venho aos sábados e domingos também, porque ele mora bem pertinho, então ele tem um portão lá É o dentro. passeio dele. É o passeio dele de todo dia, para trabalho e para... Então, são pessoas assim, que se tiver um contato, podem responder. Podem ajudar. Porque pelo site eu não consegui. Mas é interessante de saber, porque Sim. o pau-brasil que nós queríamos saber, pelo porte dele, o pau-do-brasil é uma árvore que demora muito para crescer, muito mesmo, né, Mônica? A Mônica que sabe. Então, e era, vocês lembram que a gente não conseguiu nem fotografar, a gente não enxergava a copa. Então, e a curiosidade, eles não têm a identificação de data. Não. Entendeu? Mas então, veja bem, a gente caminhando, acompanhada do Leandro, nosso guia chamava-se Leandro. E estamos indo. Daí eu tô indo, né? E aí eu olhei assim, Leandro, aqui tá dizendo que é um pau-brasil. Ele olhou e falou, nossa, mas não é! Claro que não é! Não Eu tava lá passo pra aqui todo dia, não tinha reparado. Tinha uma árvore lá, que ó, eu não acredito que fosse um pau-brasil de jeito nenhum. Não, e a porque ele folha era uma folha grande. grande. Uma folha assim, né? Não, folha grande. Era larguinha. Não tinha nada a ver o tronco dela. Pela folha você já via que não era. Mas não era, ela era dessa. Não, Uma arvorinha. Aquela parte só bem Arvorinha. pequena, Arvorinha. né? Então, eu acho Com a que... placa do pau-brasil. Pau-brasil, que ele nos mostrou. É logo na entrada, né? Tá com um oco. Ele é desse tamanho. É desse tamanho. Não, é grande. Não, esse que ele mostrou lá. É um desse Mas tamanho. esse tá pequeno ainda. Desse tamanho. Ah, esse tá Esse tá pequeno. pequeno e tá oco. Oco por trás e ali aparece um vermelhão. É só isso. Não, então, mas esse enorme A ele não mostrou, não. importância do jardim desses, para quem visita, que tem interesse, que nem nós, Sim. assim como em muitos outros, é a identificação. A gente insiste tanto nisso, porque a gente aprende muito com isso. E eu acho que Só um instantinho. Ele imediatamente mandou uma mensagem, sei lá eu pra quem, e falou, ó, tô aqui na Não, frente ele não do mandou herbário. mensagem, ele filmou. Não, pois é, ele falou com alguém e mandou filmar. Ó, tô aqui na frente do herbário. E daí tem essa árvore, mostrou tudo. Tá errado. Se o Jardim Botânico é de 1808, a cidade do Rio de Janeiro já tinha 243 anos. Pois é. E a fundação do Rio de Janeiro é 1565. Sim, sim. Então, tipo, já tinha Como havido vimos Já a coisa tinha. daí, já tinha. E como era uma fazenda ali, bem assim, dá para imaginar que a árvore já existia, né? Nilsa, Mas um detalhe, segundo o Dr. Google, se for muda de enxerto, ela leva de 3 a 5 anos para dar os frutos. Se for de semente, de 5 a 8 anos. Então pode perfeitamente ter sido plantada na criação. porque elas, para Até dar o pode. fruto, Mas para dar fruto, mas para ficar daquele tamanho, Pra para ficar, ficar na pra dar sombra. 20 anos, acho que é bem pouco. porque ele sentava na sombra. Essa que é a É questão. reflexão, não é bom isso? Albina, uma dúvida. Nem tirou uma foto, eu tenho um pé de pau-brasil lá na praia. Ele tem uns 5, 6 anos. Até agora não floresceu. Todo mundo tirou foto. Ele vai ser. Não sei se é desse modelo, não tirou foto. Só que tem um detalhe, não sei se vocês sabem, mas ele é terrivelmente espinhento. Sim. Não é espinho, são É apúlios. Apúlios. Chama de Sim. Não tinha Mas- espinho. Não, a árvore era Sim. uma coisa esperta, né? E daí eu fui abrir uma lasquinha para ver se realmente era pau-brasil. É vermelho por dentro. O Frei Leandro que tinha que ter tirado uma foto e deixado. Exatamente. Vamos lá, peraí. Nem desenho. Bom, aí tem o orquidário. O orquidário, a primeira estrutura foi madeira. É a madeira aí? Tudo isso aqui era madeira. Seja bem-vinda. Então, o orquidário, ele foi construído
Vamos passar, Karen? Olha como melhora. Antes de falar da construção, então tem um pé de baunilha lá dentro, a Vanilla planifolha. Dessa vez ela não estava florida, não tinha nenhuma flor. Mas da última vez que a gente foi, em 2019, tinha flores. E tinha uma lá atrás, que a gente conseguiu ir até lá, sair do jardim do orquidário, ir até lá atrás e tinha flor. Então nós fotografamos, que é a próxima foto ali. Aí. Então a flor da baunilha. E aí no caso, como ela é do México e da América Central, a origem. Então não tem o polinizador aqui. Aí eles têm que polinizar manualmente, né? Aí dá o fruto, aí depois surge a baga, que é a baunilha, que você raspa dentro e tal, põe no açúcar e vira suco de baunilha. Então é dessa planta aqui, né? O orquidário é a primeira das estufas do Jardim Botânico, construída em 1890. Coincidentemente, é quando o Barbosa Rodrigues assumiu a direção, né? Em madeira em forma octogonal. E na década de 30, 1930, a grande estufa foi refeita em estrutura de ferro e vidro, cópia das estufas inglesas. Que pena, né? Que pena, porque ferro e vidro é para lugar que neva, certo? E vamos colocar no Rio de Janeiro, ferro e vidro. Mas o Rio de Janeiro não vai para o Rio pegar frio. Acho que leva o frio. Uma asa, O bromeliário, vejam só a data da fundação do bromeliário, 1975. Deve ser uma das estruturas mais novas, né? A gente foi no Jardim Japonês também, que eu nem coloquei aqui, porque é tão novo que e é tudo novo, a madeirinha toda nova, pintadinha e tal, tudo bonitinho. Não combina muito, né? No Jardim Então aqui no bromeliário nós vimos, tinha vários abacaxis, né? E tem aí, aí eu fui ler também sobre o bromeliário. Essa é a parte que é visitada, porque tem uma outra parte lá atrás chamada bromeliário Burle Marx, que daí é a parte das mudas, é a parte que não é visitada e tem muito mais do que isso. Bromeliário, as bromélias. O herbário. Bem Aí, desse que tá o bendito que não é. Bem em frente daqui que tem uma árvore chamada pau-brasil. Então esse herbário a gente estava indo em direção e a gente perguntou para o Leandro o que era. Nós vamos visitar agora, só que a gente não entrou porque Ele não falou bateu. que durante a semana é aberto, que muitas escolas vão. Mas é não só pode essa entrar lá parte. dentro. Né? Lá dentro. E é razoável que não possa entrar, né? Sim, porque ninguém tá. Não é isso. Não é. O que eu quero dizer é a conservação do que tem lá. Assim, mas acesso não tem mesmo. Não tem. Aí é só para quem está fazendo Pesquisador. pesquisa, daí pode acessar o acervo. Porque está tudo em sala climatizada, etc. Então aqui existe. Então esse é o prédio, né? Lá dentro vocês conseguem ver que tem umas ilustrações botânicas, né? Seguinte, Karen. Então foi fundado em 1890 por João Barbosa Rodrigues, botânico, diretor do Jardim Botânico no período de 1890 a 1909. Então dá quase 20 anos, né? 19 anos, tá? O herbário atua na produção de conhecimento em temas relacionados à botânica, ecologia e conservação da natureza. Então, o que existe? Acho que dá para o próximo. É uma coleção de etzicatas.
que são amostras vegetais desidratadas, registradas e armazenadas em condições especiais para sua conservação através dos séculos. Então ele estava explicando que existem aquelas... É como se fosse treliça, mas não é treliça. Eles colocam ali, alojam ali as amostras e é aquele sistema que você vai empurrando uma junto da outra. Então na hora de pesquisar é só afastar que tem um trilho, alguma coisa que dá para separar uma página da outra, né? Uma corda da outra. É como se fosse uma sanfona, né? Então eles alojam e tem milhares ali, né? Então, e quem é que consegue isso? São grupos de pesquisadores da ciência, então são cientistas que vão a campo para a coleta de amostras. Então são formados grupos de tempos em tempo, de intervalo de tempo, e aquele grupo vai para um determinado local. Lá ele coleta as amostras, traz e eles fazem todo esse processo. Aí colocam para coleção, né? Há um ano atrás havia 850 mil amostras. E entre plantas, algas e fungos, né? Todos os anos aumenta de 20 a 30 mil o número de amostras. E daí ali onde eu pesquisei, existe o nome de vários cientistas famosos que participaram e participam dessas expedições. Então, eu não coloquei aqui porque hoje é mais uma conversa, né? Mas para quem tem interesse em pesquisar, tem lá muitos nomes. É do mundo todo? Do mundo todo. E é impressionante isso. Tem cientista de todo lugar. As amostras, eles trazem também? Não, as As amostras são daqui. Isso que eu queria saber. Porque é da flora brasileira. Mas vem cientista do mundo inteiro. Inclusive, a primeira, digamos, coleção da flora brasiliensis, que está na Biblioteca Barbosa Rodrigues, eu acho que eu já falei, né? É de autoria de alemães e austríacos. Ah, sim. Tá. Mas que vieram aqui pesquisar. Sim. Oi, Wanda? Lembra que o Leandro disse que o objetivo principal do botânico é pesquisa? Sim. É o objetivo principal, né? É. É pesquisa. Eles se dedicam mais à pesquisa e aí a registrar isso. Tem um banco de sementes lá fenomenal, né? Então, e tudo isso é guardado ali, né? É um tesouro isso. É um tesouro isso. Só para complementar, Marilda, é que eu esqueço os nomes, né? Mas esse herbário tem ele tem o virtual. Todo mundo pode pesquisar nele, integrado com os maiores do mundo, que chama Virtual Reflora. Então, tudo isso que você falou tem fisicamente, e as fotografias, muita gente não precisa mais se deslocar para ir lá folhear, né? Que nem você falou, porque tudo aquilo está com fotos de alta resolução, que tem que ser. Então, isso que é um programa maravilhoso. E isso pôs o nosso Jardim Botânico como pareado com o Garden, que você fala tanto, né? Sim, sim. Porque ele tem o mesmo nível de pesquisa que eles. O herbário, desse, do professor Esse era do professor Guedes. Aqui também. Outra coisa, esse começou com um herbário particular, né? Que daí, o do professor Guedes. Ele sempre... Era particular e levou para o nosso Jardim Botânico. Então a gente volta assim, né, com uma vontade de aprender mais, de ver mais, de ler mais, de pesquisar, né? É bem, muito bom. E o André, que descobriu alguma coisa, lembra do André? André de Meijer. Se o André puser lá, não é só os de lá que pesquisam. Todos os pesquisadores que encontrem alguma planta nova, ele inclui lá também. Só que eles vão fazer toda aquela classificação, porque não é simplesmente o André que é descoberto. Sim. Ele precisa de
Era assim, pelo menos, de 3 experts no mundo. Levanta, que ela lá atrás não escuta. Mas sabe o que é? Faltou o microfone. A Marilda não queria. Não quer, mas daí é tudo. É que às vezes dá interferência. Então, precisa para você fazer. Qualquer um que descubra, claro que para descobrir, ter certeza, tem que ser pelo menos que nem o André. A partir dele. E daí vai para o herbário oficial, vai para o daqui eu não tenho certeza, faz muito tempo que eu não vejo se ele está integrado ou não. Mas foi integrado diversos, pequenos que tinha, mas de importância bem pequena de algumas universidades, nesse projeto Reflora aí, né? Reflora. Eles puseram todas essas informações à disposição dos pesquisadores. Tem pessoas que não, imagina ficar viajando, né? Mas as fotos são em tão alta resolução que fica perfeito para você identificar. Você pede permissão para ir lá pesquisar, quem pode, mas se não, dá para fazer dessa forma. Então ele levou nosso jardim botânico para um nível assim, dos principais do mundo. Por exemplo, o professor Goethe, eu chamo o professor Goethe porque ele era professor, era botânico, né? Ele já faleceu, mas o que custava para ele, porque era particular dele, ele era funcionário da prefeitura, mas ele, depois que ele se aposentou e foi exonerado, ele precisava continuar, porque ele descobriu muito, o professor Goethe, mais de 300 plantas ele descobriu na vida dele. E ele gostava muito de orquídeas, né? Tem algumas com o nome dele. Tem algumas com o nome dele. Mas daí ele precisava encaminhar para 3 experts do mundo. Parece que na Inglaterra ele mandava para a Alemanha, eram 3, pelo menos 3, para validarem aquela descoberta dele, sabe? Deve continuar algo bem parecido assim. Não é simplesmente eu vi uma coisa nova. Mas só complementando um pouquinho o que a Eliana falou, para que quando uma planta é descoberta, para ir lá, o primeiro item que precisa saber dessa planta é a localização. É a localização dela, porque ela vai pertencer ao bioma A, ao bioma B, né? Isso já faz parte da planta. Faz parte. Então aqui, essa foto eu tirei lá no Museu do Jardim Botânico, que me fala, então, dá um exemplo do banco de sementes. Então, o banco de sementes do Rio conserva sementes de mais de 400 espécies, sendo 40 ameaçadas de extinção. Para incluir uma amostra de semente no banco é necessária a localização da espécie na natureza, identificação, coleta, registro de informações, limpeza, secagem e armazenamento em embalagem hermética. Então aí compõe o banco de sementes. Então atualmente tem 400 espécies. Portal da antiga Academia de Belas Artes. Então esse portal existia lá em outra localidade na cidade. Aí o diretor, na época lá foi demolida e tal, a Academia de Belas Artes, o diretor pegou o que tinha ainda, trouxe e reconstruiu. Então, além de tudo, é um acervo de arte. Pode colocar o próximo? Em estilo neoclássico, pertencia à Real Academia de Belas Artes, fundada em 1826. O prédio foi demolido em 1938 e a fachada do corpo central foi reconstruída em 1940 no Jardim Botânico. O portal foi a primeira obra do arquiteto francês Auguste Grandjean de Montigny, responsável pela introdução do estilo neoclássico da arquitetura brasileira. Então é história também, né? Chafariz das Musas. Esse chafariz fica bem no meio do jardim. E vocês conseguem ver lá atrás o Cristo. Naquele morro lá, bem pequenininho o Cristo. Então, para eles, né, o guia ficava tão entusiasmado. Oh, Cristo, Cristo. Vamos tirar foto que aparece o Cristo.
E essa chafariz, esse chafariz, em 1895, outro, né, que foi trazido do Largo da Lapa por ordem de Barbosa Rodrigues. Foi fabricado na Inglaterra, possui várias alegorias que representam a música, a poesia, a ciência e arte. Então é outra obra de arte, né? A cânfora, essa é uma árvore também ancestral aí do Jardim Botânico, é o Cinnamomum cânfora. Então é da família da canela, né? Aí está a mudinha, que a Denise fotografou. A mudinha da cânfora, introduzidas em 1809. Trazidas da ilha de França por Luís de Abreu, e originária da China. E ele pegou uma folhinha do chão ali, né? Amassou assim, tinha um cheirinho da cânfora mesmo. Porque tem um detalhe, não dá para tirar nada do Jardim Botânico, nem uma folhinha, nada. É crime ambiental. Você já imaginou? Pensa. E essa é a sumaúma, a ceiba pentandra. Essa árvore, olha só que nós todas ficamos na frente da raiz. Alguém lembra o nome desse tipo de raiz aqui que fica acima do nível da terra? Tem essas faixas grossas, forma esquinas. Acho que é Sapopema. Sapopema. Estava na ponta do Eu lembro que quando a Vilma Ilha veio à Hungria, deram uma palestra sobre as remanescentes da Mata Atlântica, elas mostraram algumas, né? Mas essa árvore é da Amazônia, é do bioma amazônico. E a altura dela, imagine, né? Dá para ver, nós todas ali na frente, a altura. E o que tem para cima tem para baixo, né? Então dá para imaginar até onde vai a raiz. Tem várias lá dentro da sumaúma. Aqui eu tirei a foto de lado, então dá para ver bem a raiz, né? E tem até um roseirão no Jardim Botânico, né? Então, só que tinha poucas espécies de rosa, a maioria era dessa daqui, e algumas sem poda, né, cara? Tinha umas que estavam assim, ó. Ai, que absurdo. Dessa altura, né? Não estavam só zero, dessa altura. E algumas eram bem mais altas do que eu, né? Então dava para ver que há muito tempo não são podadas, algumas. E outras, parece que a poda é bem... Talvez eles queiram encher, né? A gente não sabe bem. Porque faltou poda. Assim, pode ser. Para quem já viu um roseral de Jardim Botânico, qualquer, aquele ali estava decrépito. Por quê? Porque, primeiro, só tinha praticamente essa variedade de antigas, né? Tinha canteiros muito bem desenhados, muito lindinhos, mas basicamente essas. Em algumas pontas dos canteiros essas, né? Mas o solo era tipo assim daqueles do saquinho quando a gente compra muda. Sabe aquele vermelho? Mas E varrido. Nada. Então, elas estavam um pouco tristes. Mas assim, o solo para rosa tem que ser seco. Mas não sem cobertura nenhuma. Mas daí não sem cobertura nenhuma, sabe como? Tem que ter uma cobertura. Não, com certeza não. E está livre. Eu acho que interfere. Então a gente não pode opinar, porque Rio de Janeiro, o clima é diferente. Tudo que
que pode não acontecer para uma roseira se sentir bem, tem que acontecer no Rio de Janeiro. Veja bem, calor, não tem altitude, era uma área que alagada, que foi aterrada. Então, é de se admirar que elas estejam lá. É de admirar. Não estão tão felizes quanto a gente poderia imaginar, mas estão lá. E estão floridas. Exatamente. Estão floridas, tudo bem. É um Estamos desafio terminando. Isso mesmo. E aí no final a gente viu a revitalização da região amazônica. É antigo isso, tá? Então aqui é um lago, tem um rio que passa atrás do Jardim Botânico, o Rio dos Macacos, que alimenta a Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, porque tem essa área bastante regada de água nesse canto do Jardim Botânico, é que foi colocada a região amazônica, né? Então eles construíram uma casa semelhante. Ali não dá para ver direito, mas tem um pescador, um amazônico ali. E as plantas, né? A gente vai chegando perto desse lago, tudo muda. Porque era de um jeito e ali começa a ter mais forração diferente, aquelas forrações mais altas, tipo... Tinha muito lírio da paz? E aquele lírio do Amazonas, né? Tinha bastante ali. Então, assim, uma região mais verde, e acho que por causa da água também, né? Então, mais bonito, assim, estava bem mais bonito. Quando nós fomos, não estava implantado ainda. Não estava? Não. Mas eu quero ver... Não te levaram, porque ele já está lá. Já existia. Olha aqui, ó. Não, então qual que é? Porque eles ou estavam reformando. Não, mas é antiga. A revitalização já é antiga. Olha aqui, ó. Uma área bem extensa. A abundância de recursos hídricos foi decisivo e foi concebida na administração de Pacheco Leão. Só que agora foi feita a revitalização, mas acho que já tem uns 30 anos aquilo ali. Tem mais algum slide desse aqui? Não, ali não. Eu diria que assim, talvez não seja uma área que quando vocês foram, fosse foco. Não, mas é que nós não tínhamos guia. Não, então Não, nós tivemos uma guia. Aqui em 2019 nós mas é que tivemos uma guia. talvez... Mas é que a gente começou a correr de um lado para outro. Sabe o que é? O que aconteceu agora, Eliane? O guia, existe um protocolo. Então o guia só visita aquilo. Ele só vai. Depois a gente sai correndo. Daí você, se quiser ir o resto, você tem que ir atrás. Você tem um mapa. Mas às vezes, por exemplo, a gente queria visitar plantas raras da Mata Atlântica. Não fomos. Ficava no outro extremo. É muito grande. Talvez mais de um E o guia... Não, o guia, nós entramos. Ele já demorou um pouco para chegar. Esse menino especificamente, ele não é botânico, mas ele mostrou que ele tinha muito conhecimento das plantas do Jardim Botânico. Porque a gente perguntava e ele respondia. E ele é trilíngue, o rapaz. Então, só que aí, entramos. Começamos a andar. Lá em cima as cactáceas e suculentas. Vocês vão querer ir lá ver? Não estamos. Vamos para cá. Cascada, não sei vocês querem ir lá ver? Não dá tempo. Se for para visitar tudo, a gente vai levar 3 dias, com certeza absoluta. Então tem o mirante, não sei das tem o mirante lá, que quando foi construído tinha nada na frente. Então, de lá, olhava o tal do laguinho. Agora ninguém vê nada, porque tem uma floresta na frente. Então ele vai indo com o intuito básico de isto é o Jardim Botânico. Aí depois você vai olhar o que te interessa. Porque esse da Amazônia, ele é no canto, quando você chega no Jardim Botânico pela rua, né? Você chega lá na rua, lá na frente, você vê a aleia das palmeiras. É atrás daquilo. Então, é no fim do Jardim Botânico, vamos dizer assim. Então você já deu toda a volta lá, aí você... Nossa, a gente quase não achou. Quando a gente estava procurando o jardim japonês.
E aí caímos no bioma amazônico. Então talvez não tenha sido foco, não tenha sido nem mencionado. Talvez não tenha sido mencionado. Ela nos levou no pau-brasil, né? Que é o mais importante, com certeza. E ó, Marisa, eu ainda vou voltar lá para ver as plantas raras. Então, aí existe um outro tour, que aí não é sempre que tem, que é entrar com antecedência como biólogo. Então, vamos ver isso. Só que daí cai naquela história que a gente tinha conversado antes de Nova 4, que não ficasse muito tempo falando de uma lugar só. Daí aconteceu isso com a gente já também. E daí fica chato. O modelo, aquele menino de Inhotim, uma vez só de vez em quando acontece. Então, enfim. O rapaz foi sensacional. Ele mostrou muita coisa, mas ele não era biólogo. Sim, mas o Inhotim que você falou, vocês tiveram a sorte. Não, é isso que eu digo. Aquilo é uma coisa que não acontece. O Inhotim, quando eu fiz, que vocês falaram que tinha conseguido, aí a gente conseguiu agendar com aquele. Juliano, isso escapou. Tudo isso requer tempo, coincidir que ele possa. Não, isso só fez porque calhou de, naquela ocasião, ter acontecido conosco, senão nós não saberíamos. E você jamais saberia também. Foi coincidência. Exatamente. Porque justamente, como a Eliane falou, você entra no site do Jardim Botânico, do que quer que seja, não tem informação, tem um basicão ali para você saber para onde vai, que hora chega, quanto custa o ingresso. O resto você tem que cavucar. A Regina era viva, né? Ela entrou em contato, nós duas, com os amigos do Jardim Botânico. Também tem esse lado. Justamente. Ali tem mais um. Tem mais aqui. E agora as fotos das beldades. Esse painel ali atrás, ó, são as aves locais, né? Aves do jardim, né? A mais vale mesmo sendo rápida, né? Que é Aqui a gente está na frente do chafariz. Com o corcovado lá atrás. Só que estava meio nublado no sol. E mais uma só que aqui mais de perto. Esse menino aqui, ó. Esse rapaz aqui. Estão vendo? Bendito fruto entre nós? Esse menino entrou junto no grupo. Entrou no grupo. E foi indo junto, E aí depois trocou telefone com você, né? Imaginem com quem? E aí ele tirou várias fotos conosco, né? E tirou fotos e trocou fotos. Aí eu perguntei para não se quer as fotos, porque, né? Aí sim, aí trocamos o telefone. Ele é maduro. Ele é de Campinas. Acho que terminou, né? Aqui terminou. Então, eu queria falar de uma coisa que não tem nada a ver com planta hoje. Porque foi inusitada essa minha ida. Eu normalmente não vou em viagens longas assim, vocês sabem por quê, né? Mas enfim, tirei licença em casa, pedi autorização, e deu tudo certo, a Giovana resolveu para mim a vida e eu fui, tá? Mas uma coisa que sempre me toca, qualquer lugar que eu vou assim diferente. Então, se a gente vai almoçar num lugar diferente do Sejarte, ou se eu vou fazer uma viagem, eu sempre fico pensando nas pessoas que nos proporcionaram essa possibilidade. Então, hoje eu vou falar sobre estas pessoas rapidamente, algumas eu tenho falado, outras não, a gente só vai comentar. E vamos falar também sobre uma pessoa especificamente que nós encontramos por acaso lá no Rio. E aí depois eu vou puxar aqui as informações e a gente vai olhar essa senhora, muito gentil que nos atendeu numa situação muito inusitada. Mas eu queria então, primeiro de tudo, falar da Ana, que é que coordena todas essas mandação de papelada e coisa e tal, né? E cobra de vocês e fala onde é que vai estar. Então, a Ana.
Quem ainda não conhece a Ana, que trabalha lá na agência da Marisa, essa é a Ana. Ela é a retaguarda aqui na agência quando a gente precisa das coisas, certo? Muito bem, vamos ver aqui. Tem outra pessoa que realmente, se não é ela, a viagem não sai. É uma coisa assim inacreditável o que essa mulher faz, onde ela vai, como é que ela consegue organizar tudo e fazer a gente fazer as coisas. Porque ela não para um minuto, ela é incansável. Então, Marisa, vamos. Marisa, e a Marisa tá lá. E toma cerveja. Ah, quem que quer ir passear no céu? Ah, tá aqui o contato, não sei o quê. Ah, eu preciso não sei o quê. Ah, tá aqui o contato. Ah, tá aqui onde nós vamos. Aqui eu tô organizando. Gente, é inacreditável. Essa mulher aqui não existe. Vocês têm que bater palma todo dia pra ela. Porque senão não sai nenhum passeio nosso. E tem uma paciência de Jó. De Jó. Exatamente. Karen, e quando alguém se acidenta, se machuca... Ela cuida, ela sabe, ela sabe tudo. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar. Essa moça aqui. E aí, aconteceu assim. A gente, depois que a Ana produziu a viagem junto com a Marisa embarcou conosco, chegamos no aeroporto, tudo lá, os check-in tudo feito, tudo certo, tudo em ordem, tudo maravilhoso. Aí chegamos lá no Rio e desembarcamos e fomos para o hotel. Aí a guia que nos atendeu lá é um pouco assim, devagar. Ela só acordar no segundo dia. Eu acho que aí ela conseguiu falar. É uma moça muito simpática e tal, mas falou muito pouco do trajeto onde a gente estava indo, ela não falou muita coisa. Mas tudo bem, ok. Foi bom também, não tem problema. Mas aí chegamos no hotel, desembarcamos, botamos as malas nos quartos, não sei o quê, e cada uma foi almoçar onde quis. Aí nós fomos almoçar no Bunda de Fora. Lá no restaurante, Bunda de Fora. É uma rede de restaurantes que, segundo depois o Bruno contou para nós, é assim, é que esse restaurante, originalmente, o pessoal sentava assim, tipo na... banquetas, assim, no balcão, virado para fora. Os pavrinhos apareceram. Aí ficou o Bunda de Fora. Foi assim foi que nos disseram que era, né? Não é de se duvidar. Mas aí a gente saiu, e depois do almoço, e a Marilda falou assim, vamos lá na Livraria da Travessa? E daí eu, ela e a Wanda, foi, né? Nós três que fomos, né? Então vamos. Fomos. A pé. Caminhando. 14 mil passos deu aquele dia. Mas, no meio do caminho, a gente está lá, nós andando, né? De repente, a gente olhou assim, uma casa de doces portugueses. Linda. Entramos e fomos comer um pastel de Belém. Tudo de azulejo azul, um doce de lugar. Sentamos com o Fernando Pessoa, não tem a foto, vocês que têm a foto. Sentamos ao lado do Fernando Pessoa, comemos nosso pastel e continuamos andando. E aí a gente chegou num lugar chamado A Casa Sem Janela. A Wanda olhou assim, nossa, construção diferente. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês. Construção diferente, será que é uma igreja? Num portão. Aí a gente continuou no outro portão. Quando a gente chegou no outro portão, a gente viu que estava escrito lá, biblioteca. Olha, é uma biblioteca. Aí a gente foi olhando assim, aí o vigia sentadinho. Não, pode entrar, pode entrar. Aí eu olhando assim, tinha uma placa escrita, tal, assim, nos óculos. Proibida a entrada em trajes de banho. Aí então nós estávamos devidamente entrajadas, pudemos entrar na biblioteca. E aí a gente entrou na biblioteca e começamos a olhar o teto e não sei o que, fotografar. Aí veio esta senhora. Vamos ver se ela
veio essa senhora, que vocês não vão conseguir ver, mas ela está com os olhos brilhando nesse momento ali da foto. Olhos É a dona Nelly. Olhos o quê? Brilhando, porque ela ficou muito emocionada. Eu vou contar logo por quê. Então, esse lugar é uma casa de 1929 que ela foi construída para uma determinada família e esta família se acabou. Não sobrou nenhum descendente desta família e a casa ficou abandonada. E aí foi depredada, não sei o quê, e aí chegou um determinado momento, a prefeitura do Rio englobou essa propriedade, restaurou, juntamente com a sociedade judaica, não sei de qual, que ajudou na restauração. E esta tal dessa casa, ela fica... antes de chegarmos, nós passamos pela ladeira que sobe para a comunidade Pavão Pavãozinho. Então, lá em cima, Pavão Pavãozinho, e a casa cá embaixo. Então, você olha a casa, você olha assim, atrás da casa, um morro cheio de casas bonitas e tal, e lá em cima a comunidade. Mas, enfim, fizeram essa biblioteca municipal. Maravilhoso para você. Mandei as fotos, cara. Tá. É que eu tenho que mandar para o oficial. Você já. Onde que é a biblioteca lá? É em Copacabana. Copacabana mesmo. Deixa eu ver se eu mando aqui para nós. Já vai chegar todo mundo. É em Copacabana, é biblioteca, eu anotei o nome disso. Deixa eu ver aqui onde é que eu anotei o nome. Biblioteca Municipal... Popular Municipal Infantil Max Pfeffer. Mas é que tem outro nome, porque ela é duas bibliotecas num espaço só. Mas não na Avenida Atlântica, né? Não, é numa das ruelas, ali pra dentro. Deixa eu ver onde é que eu anotei o nome da bendita da biblioteca. Meu Deus. Tanta coisa que eu anotei aqui, ó. Biblioteca Escolar Municipal de Copacabana, Carlos Drummond de Andrade. Então, ali tem o acervo da Biblioteca Carlos Drummond de Andrade. Então, ela é uma biblioteca escolar. Quando a gente entrou, várias crianças tendo aula de reforço de inglês na antessala dessa casa. E aí, essa senhora, a dona Nelly, nos levou e foi mostrando toda a casa, como é que era, foi contando toda a história do que aconteceu. E aí nós demos a volta na casa, subimos, descemos e olhamos pela janela e lá atrás tinha um grupo de senhoras reunidas, que é um grupo de senhoras que se une às quintas-feiras para contar histórias. São contadoras. E aquele dia especificamente era aniversário do grupo delas. Tá? Então, a tal da casa, vamos ver aqui. Quer que eu mande para você já? Não, eu já puxei. É isso aqui, vamos ver aqui. É realmente uma coisa... Então, ela é chamada de casa sem janela, porque você olhando por fora da casa não tem janela. Ela tem janelas no fundo, mas na frente não tem janela. Então, ela é assim chamada de casa sem janela. Isso daí é o fogo. Isso é o teto. Vocês estão vendo aqui, ó? Aqui tem essas aberturas, que não são janelas, são aberturas. Com esses vitrais. Tá, ó. Então aqui a história, né? Chama-se Casa Vignot. Aqui tem a planta toda da casa como era, porque daí eles fizeram o restauro da casa e adaptaram nas aberturas e locais da casa as estantes para receber os livros da biblioteca. E aí ela contou assim, se em algum momento a prefeitura não for mais usar esse espaço, ela tira todas as estantes e a casa volta a ser o que era. Não tem nenhuma intervenção definitiva na planta original da casa. Isso aqui é uma das portinhas, ó, de acesso. Vai lá para o fundo da casa. Então, aqui, ó, vocês estão vendo aqui? Aqui é lá fora. Você sai de uma porta aqui em cima e vem sem corrimão, sem nada. Nem todo mundo anda por aqui. Aqui, aí tinha aquela mesa de pedra. É a sala de jantar. Isso. Do piso então, aqui atrás
E aqui, ó, vocês estão vendo a beirada da mesa da sala de jantar. Que é essa aí, ó. Então ela é de pedra, o tampo, e a base dela é toda de tijolos. E olha o piso também. É, todo o piso é tipo Mas esse é vermelhão, original da casa? Original da casa. Tá? Isso aqui, ó, também. Esses painéis todos originais da casa. Eles recuperaram, né? Aqui é o banheiro. Então, essa portinha aqui, então você entra num hall e lá no fundo tem essa banheira. Daí aqui tem um banheiro e aqui tem outro banheiro. Banheiro. Tá? E aqui é você olhando lá de cima. Do andar de cima você vê lá. Não, aqui estavam as crianças tendo aula. Aqui é a frente da casa. Aqui é o ponto mais na frente da casa. E aqui também tem o que seria uma fonte, mas eu desconfio que aquela fonte que eu mostrei ali na sala de jantar, ela é alinhada com essa daqui na outra ponta. Tá? Então aquela fonte está aqui, desse lado de cá, alinhada com aquela lá. Eu desconfio que a água caía por aqui e saía lá. Porque ali eu não vi bica, mas tinha um laguinho aqui. Então aqui foi a placa onde consta quem que recuperou e fez. E aí, então, abriga duas bibliotecas, porque daí tem essa outra biblioteca que é qualquer coisa Pfeffer, que aí sim é a família que contribuiu para a recuperação. Isso aqui é você olhando a lateral da casa, tem janela. Essa janela é da sala de jantar. E assim você vê a frente da casa, não tem janela. Essa é a frente da casa, por isso que a gente achou até que era uma igreja. É grande? Não, enorme a casa, só que é toda de imbricadinha assim, você vai andando por dentro. E lá atrás, não tem nenhuma lá de trás, né? Curiosa a arquitetura dela. Muito curiosa, muito interessante. Eu dei uma olhada aqui na internet rapidamente. Que tem alguma coisa aqui, ó. Aqui. É a Casa Biliot, que é o nome dela. Vamos ver se vai tocar, falar alguma coisa. No Instagram. Olha lá, ó. Casa Biliot, 1929, localizada na rua Sá Ferreira, número 80, Copacabana. Projetada na década de 20 por Antônio Virzi, um arquiteto italiano, para a residência Vitor Biliot Martins. Teve como seus consultores, residência caracterizada por tratamento formal inusitado e que predomina os volumes escalonados e interpenetrantes unidos a elementos Art Deco. Então tem, além daquele painel que a gente viu, tem vários outros, um deles inclusive atrás daquela foto que eu tirei da Dona Nelly. Vocês estão vendo lá atrás, ó? Aqui é o morro, aqui em cima, aqui assim é a tal da comunidade. E são as crianças da comunidade que vão ali. E tem a parte de computador assim, ou é só não mesmo? Não vi, né? Acho que que bom. eles estavam tendo aulinhas mesmo. Vamos ver o que aparece aqui. Ó. Isso aqui é... Esse lugar, o portão é aqui. Foi aqui que a gente olhou a casa e ficou pensando o que era. Tá? Ó. Então é a entrada, aqui essa é a frente da casa. E a gente entra por aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui que é a porta da entrada. Então nesse volume que vocês estão vendo aqui, é aquela fontezinha que não é a fonte, talvez seja a saída da fonte. Tá? Voltando no começo. Né? Mas tudo de material. Sim. Não, toda de material. Karen, falou que não teve herdeiros, né? Não. Então esse é um caso que a gente tem que olhar pelo lado positivo, porque se tivesse, isso não existia. Alguém, não, talvez já tivesse sido vendido para algum edifício, porque em volta tudo tem edifício. E outra curiosidade é que eu até não sei se eu tenho aqui, cadê?
Não sei se eu já puxei a foto. Aqui, ó. Olha, gente, isso aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Tem fruta, tem planta, tem esculturinha. Isso aqui é numa ruazinha transversal das principais. Então a gente andou tudo com grade agora lá no Rio de Janeiro. Tá? Tudo com grade. Mas, olha, para não dizer que foram todas, eu acho que 90% das árvores que a gente viu, em todas as ruínas que a gente andou, tinha no mínimo 2 orquídeas brancas. No mínimo. Então, todas as ruínas que você entrava assim, você olhava assim, nas árvores, tudo com orquídeas. Acho que vale dizer, aproveitando você está conversando, que foi a terceira ou quarta vez que eu peguei o Sejac, graças a Deus não tivemos nenhum problema de insegurança. Nada. Elas andaram a pé, andamos sozinhas à noite a pé. Exatamente. Esse dia foram os 14 mil passos, tá? Então nós fomos vendo todas essas belezuras, fotografamos, tiramos o celular, fotografamos. Ninguém abordou ninguém. O Jardel cuidou da gente de longe. Porque ele ligava quando sabia que tinha tiroteio. Exatamente, teve tiroteio na linha amarela, meu marido avisou. Só que a gente não estava lá. A gente não estava na linha amarela, mas tudo bem. Mas aí andamos, chegamos na livraria. Não tinha o livro que a Marilda queria, mas tinha o que a Wanda queria. E eu não achei o que eu queria também. Não achei, tinha lá, mas não era bem o que eu queria. Bom, enfim, tomamos um cafezinho. E daí já era 6 horas da tarde, já estava escuro. E aí a gente desceu e vamos, como é que vamos? Acho que vamos pegar um táxi, porque agora já está meio escuro e já estamos um pouco cansados, isso aqui. Perguntamos para um rapaz, um vendedor ali, como é que a gente faz para ir lá para Copacabana? Porque nós estávamos hospedados ao lado do Copacabana Palace, então era a nossa cabeça, né? Como é que a gente vai para Copacabana Palace? Aí uma senhora estava ali, não, rapidinho, vocês vão ali na Praça Nossa Senhora das Quantas, Nossa Senhora da Paz, e tem a estação do metrô, daí vocês vão, são 3 ou 4 estações, vocês descem na Coelho, Arco Verde, e aí vocês andam mais um pouquinho e vocês já estão lá. Não, então tá bom, então vamos de metrô, isso aqui. Aí o rapaz estava lá. Aí a moça falou, então vamos. Aí ele veio assim, eu iria sugerir para vocês que vai ser melhor, mais rápido, mais barato, e vocês vão andar menos se vocês forem de ônibus. Tem o 426 e o 415 que vocês podem pegar. É ali, o ponto. E o ônibus sempre passa vazio. Quanto custa o ônibus? 4, 5 reais. Quanto é o metrô? 7, 8 reais. Mas vocês vão andar menos de ônibus, tá? Então vamos de ônibus. Vocês não pagam, né? 65 mais eu pago, bem. Eu não paguei nada, não paguei metrô, eu não paguei museu, eu não paguei nada. Nós não pagamos uma coisa também, mas foi por acaso. Na verdade, no Jardim Botânico, a gente entrou e perguntou, com o ingresso a gente pode entrar e sair, porque a gente queria ver o museu lá fora e depois queria voltar. Não, volta, com certeza que volta, pode entrar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Saímos, demos uma volta, nada, de abrir a cancela para mim. E aí o rapaz olha para a Marilda, good morning. Aí ela, bom dia, eu sou brasileira. Não é possível. E eu lá, e aí ele ficando, não, passe por aqui. E fomos. Tinha que poder entrar, mas não estava abrindo a cancela para mim. Mas enfim, e depois nós tiramos mais um que entrou na Fachex. Mas aí pegamos o ônibus, que o motorista é o cobrador. Vocês já viram isso aqui? Antigamente assim era, agora lá
desde quando eu era menininha, pequena, que eu ia pra lá, já era assim, o motorista cobrador. Ele abre a caixinha dele, gente, cheia de dinheiro e moedinha. Ali, ó. Abre e fecha, dá troco, sem problema nenhum. Tudo mentira, essas coisas que passam no jornal. Mas entramos, paguei em dinheiro, porque a gente não tem cartão, tudo tem cartão, né? Mas a gente não tinha cartão. Paguei em dinheiro o ônibus, sentamos bem bonitinhos, porque realmente estava vazio, e paramos na frente praticamente do hotel. E viram a paisagem, Copacabana. porque pelo metrô você não vê paisagem. Não ia ver nada e assim a gente pôde ver tudo isso. Esse foi a nossa primeira incursão de 11 mil passos. Daí, sorvetinho, fumou, né? não, nós não tomamos. O nosso sorvetinho foi no último dia. Nós só fomos o sorvetinho. Teve gente que foi pro... Aí, no outro dia, fomos para o Jardim Botânico. Eu fiquei curiosa porque a senhora, como é Nelly. Ah, pois é. Por que eu Então, daí a gente falou então que a gente era de Curitiba, que a gente tinha uma sociedade de jardinagem e que a gente tinha uma revista e que eu ia pôr a foto dela na revista. Porque ela tinha sido muito gentil conosco, tinha explicado tão bem que a gente ia pôr uma foto dela na revista, que eu queria tirar uma foto dela. Esta mulher, ela ficou assim tão embevecida e emocionada que a hora que eu fotografei, ela realmente estava com os olhos cheios d'água. Tem que Dava pra ver o brilho. mandar. Não, com certeza nós vamos mandar a revista para ela. Porque ela ficou tão assim, envelhecida, Dando valor para ela. porque ela falou daquela casa como se fosse dela. Sabe? Foi assim um negócio que ela contou cada isso, cada aquilo, não sei o que, um pedaço assim, blá, 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 como se fosse dela aquela biblioteca. E eu falei, não, nós vamos pôr foto da senhora na nossa revista. Aí ela ficou assim, ai, sabe? E ficou assim acanhada, mas eu olhei para ela, estava com os olhos cheios. E eu fiquei emocionada daí, de tão lindinha que ela foi. Foi muito legal. E foi uma coisa assim que não estava programado, enfim, encontramos por acaso. Foi um belo por acaso. Diga, querida. Quantos anos ela trabalha? Você chegou Não perguntei, mas veja bem, ela era uma senhora bem morena e tinha pouco de cabelos brancos, então eu acho que já está lá faz tempo. E você sabe quando que se tornou a biblioteca da prefeitura? Eu não anotei, mas tem lá na placa, na placa deve ter a data, mas não é assim muito antigorética, tá? Porque 29, aí foi abandonada, enfim. Nossa, qualquer coisa. Daí, no dia seguinte, fomos. Perguntar para a Marisa, daquele jornalista lá na frente. Pois é, depois ela disse que ficou famosa. Aquela foi boa. Depois, no dia seguinte, nós fomos para o Burle Marx. E. Em 2007, Vera. Obrigada. Vai aparecer lá. Nós fomos lá para o Burle Marx e tem todas as suas belezas, todos os seus encantos, todas as suas maravilhas, obras, plantas, etc. Visitamos tudo. Eu fiquei muito emocionada de chegar lá. Fiquei assim, nossa, eu tô aqui. Já vi tanta fotografia disso e eu tô aqui. Né? Então eu achei assim, foi muito bom para mim. Eu fiquei muito feliz de ter ido lá. Mas conversando com a Marilda, o que a gente achou assim, faltou talvez um pouco, não é que falta, é que a gente é muito curiosa, a gente quer saber mais. E aí, essa moça nos acompanhou, a Maria Eduarda, né? Ela foi supimpa. Contou tudo direitinho, bonitinho, contou inclusive que agora o símbolo do Burle Marx não é mais aquela helicônia, é um outro símbolo, e aí eu achei uma graça. Ela falou assim, não, porque a gente passou na frente da helicônia. Ela falou, não, essa é a antiga logomarca do Burle Marx. Agora não é, agora é essa aqui. Sabe? Agora é essa aqui. Não sei bem por que mudaram isso. Ela não gosta muito da nova marca, mas enfim, agora o sítio é incorporado pelo IFAM, né?
Então, Cheio de regra. então a primeira visita que eventualmente as sejartianas fizeram foi diferente desta que nós fizemos agora. Então tinha lugares que as sejartianas visitaram, nós não visitamos, e lugares que nós visitamos que as sejartianas de outras vezes não visitaram. Principalmente porque uma das vezes que nós fomos, a casa do Guilherme que a gente pôde entrar estava em instalação. E nessa ocasião... Eles dedicaram a nossa visita mais às plantas. Exatamente. Que eu gostaria que tivesse sido também, né? Mas está muito diferente, né? Não, enfim. E algumas estufas eles não deixam entrar. Não, então, né? no tal do primeiro sombrário, sombral. Margaret Mee, a gente só pôde fazer. Mas esse não entrava mesmo, mas tinha um outro. Mas daí depois passou no, não, lá tem um. Mas vamos adiante. Né? Então foi meio... Por quê? Porque agora é o IFAM quem organiza e, obviamente, o interesse maior, talvez, de quem visita o Boulevard seja justamente as obras. Né? Mas eu achei que estava meio alagadinho, tá? A gente achou assim que... Eu acho que dessa vez estava até melhor. A gente só sentiu falta assim de um direcionamento mais para as plantas, né? Uma coisa assim mais... Que foi a mesma coisa que a gente sentiu quando foi para Inhatim. O que eu mais estranhei foi a segurança. Ele não podia voltar, não podia dar ré. Sim, e não podia andar sozinho de jeito nenhum. Sempre tinha alguém vigiando. Tinha que ter alguém. Então nós fomos, subimos, passamos na cozinha de pedra, fomos até no ateliê em casa. Que ele não chegou a morar, mas era previsto que ele ia morar ali, não deu tempo, que ia ser o ateliê e a casa. Então a gente fica aqui no salão. Lá dá pra ver o quarto, lá dá pra ver a sala, lá dá pra ver não sei o quê, mas não pode subir nada. Não pode subir em lugar nenhum. E aí, nesse lugar tem a descida. Você pode descer por onde você subiu ou pela tal da escadaria. Isso valeu a pena. Né? Então, a recomendação é, se você se sente não apto, não vá. Porque são 400 e não sei quantos degraus e eles são irregulares. O irregular... A gente imaginou que fosse ser uma coisa... Não, é que as pedras da escada, elas são nesse formato assim, né, trapezoidais. Mas elas são encaixadas. Então, se essa está nesse sentido, a outra encaixa nesse sentido. E ela vai serpenteando por dentro do mato. Em alguns pontos ela é plana, em alguns pontos degrau mais alto. Mas é muito lindo passar por esse lugar. Só que não pode descer sozinho. Só pode descer com o grupo, com o guia. Não dá para andar sozinho em lugar. Mas ele sumiu o nosso outro também. Não, pois é, o guia só vai na frente, porque também é fila indiana. Não dá para andar de braço dado na escada. É uma pessoa. Só desce uma pessoa, uma na frente da outra. Então, muito legal, muito bonito, mas também é isso. Aqui tem uma pedra, veja, essa pedra está cheia de cactos em cima. Que legal, mas não tem assim, para nós, sejartianos que somos curiosas com plantas, falta esse tipo, mas justamente deve ser o dia de marcar com quem seja e tal. Mas essa menina, ela foi muito legalzinha e sabia bastante coisa. Esta porta especificamente é uma porta que tem lá porque a casa que a gente vê em todas as fotos do Guilherme Marques, que tem aquele lustre, que tem a sala de jantar, né? Era primeiro uma casinha pequena. E ele foi aumentando e manteve a mesma arquitetura. E o último acréscimo que ele fez é nesse lugar aí. Então, imaginem que estava a casa inteira neste plano, aí você desce, acho que 5 ou 6 degraus, e aí tem esse outro pedaço da casa que mantém o mesmo telhado. Então, é um desnível que ele fez esse extra só para colocar essa porta. Porque era a porta de uma igreja que foi demolida não sei aonde, ele foi lá, buscou a porta, e falou, eu vou usar essa porta no sítio, não sei aonde, mas eu vou usar. E daí ele chegou lá e construiu esse acréscimo da casa
na altura suficiente para poder caber a porta. E daí lá dentro desta sala é a coleção de cerâmica. Então, queria falar dessa menina, Maria Eduarda, que foi muito danadinha e nos levou em todos os lugares, nos acompanhou e falou e ficou triste que mudou alguma marca do jardim. Mas para que mudar também, né? Sabe? Todo Outra pessoa que nos atendeu muito bem, Heloísa tá aí? Não, Heloísa não. Eu sou da Heloísa. Denise tá, ela sabe como é o Bruno. Esse é o Bruno. O Bruno nos acompanhou no Burle Marx, assim, porque ele levou vocês, né? Então ele levou a outra turma que estava lá também, que não estava junto com o hotel. Foi a Marilise, a Marise, A Lilian e a Tânia, que está aí, e mais umas amigas. Então elas foram com o Bruno. E aí o Bruno chegou para nós, estava quem comigo? Eu. Ele chegou para nós e falou assim, vou acompanhar o grupo porque eu quero aprender bastante também. Muito legal. Então ele foi junto para aprender. Mas esta foto especificamente foi no domingo, né? Essa é domingo, que foi passeios avulsos. E ele foi com a Heloísa, a Denise e a Amanda fazer um tour pelo Rio de Janeiro. Fez Corcovado, fez tudo, Santa Teresa, fez Bondinho do Pão de Açúcar e tal. E a Heloísa ficou encantada, porque onde ela não conseguia andar, ele dava o braço, ele acompanhava, ele fotografava, ele tudo. E no segunda de manhã, nós fomos para o Bonde de Santa Teresa e ele nos levou. E ele foi contando tudo no caminho. Foi, falou. Acho que a senhora hoje não pôs aqui, né? Mas ele levou. O nosso motorista todo não mundo sabia. já ouviu falar da tal da escada do Celaron. E aí ele contou toda a história para nós, direitinho como é que foi, que é um chileno que morava no Rio, numa dessas casas ao redor da escada. E aí ele, quando foi uma das copas, ele falou que era chileno. E aí numa das copas ele resolveu pintar a escada e começou a colocar azulejos. Então ele começou colocando azulejos por causa da copa, porque todo mundo pintava, e ele foi colocando e ele ia colocando. E daí ele falava com as pessoas e pedia para trazerem cerâmicas para ele. E daí ele colocava cerâmicas à medida que davam para ele. Então tem cerâmica do mundo inteiro naquela escada. E aí ele morreu em, não me lembro quando, queimado. Ninguém sabe exatamente ao certo qual é. A conclusão policial é que ele se matou, mas a conclusão local é que vamos dar este final para não aumentar a conversa, porque podem ter outros motivos para ter acontecido. Imagina se matar queimando. Pois é. Então, e aí a partir de então, a escada foi tomada, não pode mais tirar e pôr azulejo. Tá. Isso. Até então ele sempre mudava, ele ia trocando azulejo de lugar, ele fazia uma coisa e outra, e aí... E esse era o nome dele? Celaron. Então é essa tal da escada. Gente, isso aí a gente passa de carro numa ruelinha, barraquinha, aí você chega lá, trânsito, aí você vira e você vê a escada aí. Aqui não está aparecendo. Mas não dá. Tinha muita gente. E a gente optou por não descer, porque foi segunda-feira, a gente tinha que sair bem de horário para sair. Daí todo mundo sobe a escada? Sobe a escada, fotografa. Olha lá. Então, não dá para ver muito bem, mas tudo isso aqui são os degraus e tudo isso é com azulejo. Então, o Snoop Dogg, um rapper, fez já um clipe há muitos anos atrás nessa escada do Celaron. Tá? Então, o povo fica para baixo, para cima, para baixo, para cima, aqui. Aqui é a rua, o trânsito de automóveis. Tá vendo? Aqui dá para ver os azulejinhos, ó. Mas ele tirava? Às vezes ele tirava de um lugar, ele ganhava uma, ele tirava daquela, põe na outra, às vezes alguma ficava desgastada, ele colocava. Não, isso aí é
ano. Ele levou anos. E pedia pessoas. Ele levou anos para encher a escada inteira. Muitos anos. Tem azulejos do mundo inteiro. Exatamente. E aí, assim, algum ficava muito desgastado, ele trocava. E aí, depois da morte dele, então é proibido. Mas ainda acontece. Só trocam os azulejos. Aí é a administração da cidade que vai lá e avalia se tem alguma quebrada, alguma coisa, eles fazem alguma coisa. Tá? E mais? Bom, no dia que a gente foi no Burle Marx, aconteceu da gente almoçar. Depois do Burle Marx. E quando a gente foi para o tal do restaurante, que a Marisa já conhecia, já sabia onde é que era, né? A gente foi, eu até dormi nesse percurso. De repente, nossa, o que aconteceu? Nós subimos uma ladeira estreita e não chegamos em lugar nenhum. E não tinha como fazer a volta. E não tinha como pegar o ônibus. E o motorista tinha entrado no lugar errado. Porque ele não fez como a Marisa faz. A menina, a nossa guia, ela não fez como a Marisa faz. E ela foi pelo GPS. Eu fiz uma atenção, ela disse, eu falei assim, você não sabe o endereço do restaurante? Eu pus no GPS. O GPS te manda no lugar para ir a pé até no caso. Aí eu fui lá na frente, não é aqui, eu já vi, não é uma rua assim. E ainda tinha uma placa, rua sem saída. No fritar do bolinho, o que aconteceu? O menino chegou lá em cima e não tinha como virar. E ele veio. O motorista era espetacular. Exatamente. O Gonçalves veio de ré para trás, a ladeira inteira, desviando de árvores. Eu acho que demorou. E aí, quando a gente estava quase chegando onde a gente precisava chegar, tinha um carro parado no meio da rua. Por sorte, a dona desarredou o carro para o lado e a gente conseguiu passar, sob aplausos da plateia. E aí fizemos a volta e daí fomos oficialmente para o restaurante. Então, mais um personagem da nossa viagem, que foi o motorista. E assim, quando eu pensei tudo, a primeira coisa que eu falei, não pode ser ônibus grande que não sobe a ladeira aquela certa. Eu sabia que não subia. Que uma das vezes nós tivemos que parar o ônibus bem naquela curva, e quem pôde ir foi a pé, e quem não pôde, o dono do restaurante veio buscar de carro. Então, o objetivo dessa viagem, ser 20 pessoas, desde o começo que eu estou falando, era o ônibus. Ou até 2 vans, eu disse. Foi no metro? Não entendi. Barra de Guaratiba, restaurante do Pira. É muito bom, a comida é excelente, a vista inacreditável. Então, o outro personagem da nossa viagem foi o Gonçalves, que conseguiu tirar a gente da enrascada que ele mesmo nos colocou, mas ok, deu tudo certo. Fomos para os Estados Unidos. Ele não tiramos foto. É bonito, não tiramos foto de todo mundo. Daí, quando foi no domingo, nós fomos para Niterói. E aí quem levou a gente para Niterói foi o Evandro. E aí nós fomos, o tempo estava fechado, chuviscando, não sei o quê, e aí a gente foi visitar Caminhos de Niemeyer, chegamos lá no teatro do tal, putz, não dá para entrar. Porque, veja bem, estão desmontando o show do Thiaguinho. Tinha sido na véspera. Então estava tudo montado lá, a gente não viu o Thiaguinho e não viu a vista do tal dos Caminhos de Niemeyer, mas o rapaz muito gentil, o Evandro, deu um jeito, entrou para um lado, foi pelo meio dos caminhos, desceu conosco, fomos lá, visitamos, estava tudo fechado por causa do tal do evento, o tempo estava feio, mas até abriu um solzinho assim rapidamente para a gente fotografar. E aí
de lá a gente foi almoçar, comer o melhor. Nossa, bacalhau não é tudo igual. Ei, entramos no mercado errado. Não, calma. E aí, então, o tal do restaurante que a gente ia era no mercado central de Mineirão. Conte. Conte, porque foi muito bom. É assim, o Bruno que fez o roteiro, o Bruno. Só que ele não podia nos levar, porque estava com a Denise, com a Heloísa e com a Amanda. Aí ele indicou esse encontro muito bom também. Aí o Mercado Central, o Bruno falou, Marisa, tem um restaurante português lá, ótimo, e o mercado está lindo, e foi restaurado. Aí o Evandro sabia o roteiro, né? Tinha falado com o Bruno. Gente, eu não sei, eu sou uma pessoa que eu penso sempre no... É um jogo do contente, acho que meu nome devia ser Poliana. E quando ele parou, que eu olhei de fora, que estava escrito mercado alguma coisa, eu pensei... Mercado São Pedro, exatamente. Eu pensei, esse mercado não é restaurado? Mas não sei explicar. Tipo, quando nós éramos 15, daí uma já fala comigo, daí começaram a entrar, foram na minha frente. A arte encontrou plantas na calçada. Começaram a entrar naquele... Lá também, tinha aquela barraquinha ali, tinha umas frutas diferentes e umas plantas E começaram a entrar naquele corredor. E não era. O que era bonito, vamos falar a verdade, era peixes maravilhosos. Camarão pistola desse tamanho por R$63. E a gente não tava vendo. E a gente se distraiu com aquilo assim. E eu olhava pra cima e tinha uma gradezinha assim. Eu pensava, então lá em cima deve ser restaurante. Possivelmente. Procurei elevador, não tinha uma escada. Aí elas foram na frente e eu atrás. Louca pra comer. E eu atrás com a Lea Alice. Então elas chegaram lá em cima antes de mim. Eu fiquei atrás com a Lea Alice. Quando eu cheguei, eu vi que não tinha nada restaurado, eu já fui passando na frente dela. Lá na pontinha tinha um restaurante com uma carinha melhor. E eu, sem preconceito, pensei assim, tinha umas pessoas nos outros lugares, não é possível que alguém aqui pague R$400 para comer bacalhau. Não é possível. Aí fui bem rápido na frente e falei para o moço, aqui que é o corujão? Bacalhau corujão. Ele disse, não, é no outro mercado. Tínhamos descido ainda. E isso, o Evandro não tinha descido conosco porque ele tinha que guardar o carro. E daí eu mandei na hora, mercado errado. Aí quando cheguei ele estava lá com o telefone andando nervoso na mão e nos levou para o mercado certo, que realmente vale a visita. Eu não sei se tem uma parte ali com verdura e esse tipo de coisa. Eu vi lá embaixo, tinha vinhos, tipo o nosso mercado municipal das lojinhas. Queijos de Minas. Verdura não vi. E o tal do português corujão, espetacular. Espetacular. Então, uns R$400 a prato. Oi? Depende. Não, então, olha, outra coisa bem interessante. Daí eu fui falar com o garçom. Outro personagem, chama-se Luciano. Um amor. Eu falei, nós não sabemos direito o que pedir, porque tinha prato para 2 pessoas, no cardápio dizia para 2 pessoas, para 3 pessoas, até para 4 pessoas. Ele falou, deixa comigo, demora. Quando ele falou o que ia pedir, eu falei, mas não é pouco. Não, é suficiente. E Deus ele não deixou a gente comprar mais. Ele fez, ó. E deu R$130 por pessoa. E deu tudo certo. E o nosso bom Evandro, que acabou levando a gente numa van espremida, que viemos às 15 todas juntas. Então, porque isso é outra coisa. Né? O preço que ele tinha me passado era de uma van de 20 lugares. Só que uma coisa até precisa aprender. Sempre quando eles falam van de 15, de 20, sempre são 2 lugares na frente com o motorista. Isso. Então eu nunca digo que tem 20, é 18. Porque às vezes tem um guia que vai sentar com o motorista, né? Sim, seja o caso. sim. Aí na hora que ele chegou, a van tinha 15 lugares. Aí, que éramos 15. Só que eu tinha pedido para ele se ele conseguia arranjar, trazer para mim bolo para comemorar o aniversário da Amanda. Não, da Andressa, da filha da Belinha, e da Belinha, que é uma amiga que eu tenho no Rio. E daí ele trouxe 2 bolos e não quis cobrar nenhum. Não por conta da diferença da Amanda.
Então, cantamos parabéns com os bolos oferecidos pelo Evangelho, que é botafoguense roxo. O nome do mercado Mercado Central de Niterói. Nunca fui. A gente almoçou nesse lugar e depois ainda fomos no MAC. Ainda fomos no MAC. Que é lindíssimo o passeio. O Museu de Arte Contemporânea do Niemeyer. De Niterói lá. Coisa mais linda. Bem linda, vale a pena. O sol fez assim para nós? O único passeio que não deu para fazer é o Parque da Cidade, que também é bem subida. E aí, de van, assim, ele, com chuva, ele achou que seria perigoso. Eu já tinha ouvido falar nisso. Não ia dar para Podia deslizar, falei, não. Já fiquei pensando naquele outro lá, voltando da igreja. Então, era isso que eu queria contar para vocês, que todas as viagens, elas são maravilhosas. Você viu que ele não cobrou os quindins também depois, ele encaixou no preço. Botou tudo junto, botou tudo junto, a sobremesa foi tudo junto. Quem não comeu, pagou. Nossa, foi A espetacular. qualidade do bacalhau, Esse, a gente olha, pagou muito barato. foi muito bom, realmente. E a gente comeu bem. Sim. A gente pediu o lagareiro e o de As E a paella também, que é uma paella. Então, assim, a companhia das meninas, não há o que dizer a respeito, porque é assim, vamos pra lá, vamos pra cá, vamos. É que fazem os subgrupos que é o que funciona, porque não adianta Tudo você querer funciona. levar 20 a tudo. Não, e tudo funciona, nós vamos pra cá, nós vamos pra lá. E a gente ia pra padaria. E nós, eu e a Marilda, comemos todas as noites numa padaria ali pertinho. E daí tinha um garçonete que nos atendeu. Super atenciosa, muito querida. Primeiro dia comemos de um jeito, segundo dia de um jeito, no terceiro dia café pequeno, né? já sabia o que a gente ia comer. Essa a gente até nem perguntou o nome nem nada, mas a gente Ia se gostar de sair na e ela revista. se despediu e disse, Deus acompanhe vocês até Nós em fomos casa. sempre na E nós na tratoria, né? Nós na tratoria, as 3 noites batendo ponto na tratoria. A tratoria não sei. Então, uma coisa, vez. quando foi falado do hotel, me falaram assim, Marisa, porque outra vez nós ficamos no final de Copacabana, na Princesa Isabel, que já era o leme atravessando a rua. E eu queria meio que ficar lá de novo, mas daí não deu certo o hotel, eu escolhi esse, fiquei insegura por ser Copacabana. Mas esse quadrado do Copacabana Palace tem mais hotéis. Então falaram para mim, eu acho que eu tenho que acreditar, que é mais seguro. Porque vão querer roubar lá no Copacabana, né? Aí não sei, você acredita no final da Não vimos nenhuma coisa feia. Nada. Realmente nada. Andamos de ônibus, andamos a pé, andamos de táxi, de bonde para Santa Teresa, quase morri em cima daquele arco da Lapa, mas eu superei mais uma. Foi tudo perfeito. A companhia das meninas, Minha filha maravilhosa. todas. Foi a filha da Amanda, foi a filha da Denise, a Amanda foi a filha da Ana, a Andressa, que estava de aniversário. É uma viagem assim. Foi a Laís, que já foi sócia nossa, mais a Ângela, que é nora da Helena. Então foi assim, espetacular. Mas o sucesso sempre é o grupo e todas essas pessoas que criam momentos que a gente depois não esquece. Não, mas você não viu o jornalista que invocou a demonstrar as coisas para Mostrou todas as coisas. A Copacabana é do lado do edifício Chopin, onde mora a Narcisa. Ai, que loucura! E aí a gente chegou lá a tomar sorvete e esse menino, rapaz, tinha o quê? 20 e poucos anos, eu acho. Tava com uma mala, com roupa, com livro. E começou a perguntar pra gente de onde que a gente era, e se a gente conhecia a Narcisa, que sabia dela. Começou a tirar livros e livros da Fernanda Young, jogar numa mesa, e queria que a gente lesse os livros. Ele é meio tipo jornalista que atende elas.
Eu não consegui sei porque eu não estava junto. Aí começou a querer tirar foto da Helena, tirou foto da Eliette. Posso tirar uma foto com você e dizer que você é minha mais nova amiga? Eu disse, pode. Aí saí no Instagram. Foi bem legal. Mas, gente, eu não sei. As meninas que têm apartamento lá, ai, que vontade de ficar morando um pouquinho no Rio. É um povo alegre, uma vibe. Gente, aquele dia que nós voltamos do Burle Marx, passar ali para a Avenida Atlântica, todo mundo na praia, era 5 horas da tarde. Eu não sei se eles trabalham, mas que é bom. E quando a gente vai, ao tempo que a gente ia para o CEAGESP, nós íamos de ônibus para Gramado, na floricultura da Úrsula, tudo para trazer muda no ônibus. Só que a dona Anete achou lá uma planta que ela queria há muito tempo, comprou 2 vasos. Aí a gente pesquisou mais uma vez na internet e dizia que voo do México podia levar, mas elas eram altas assim. O que ela fez? Tirou a terra e trouxe a planta dentro de uma sacola plástica com o vaso vazio, né? E já plantou, segundo ela, já estão lindas, maravilhosas. E na raio-x, a sacola era desse tamanho, né, Nete? E na mão? Na mão. E no avião ela pôs lá em cima. E no hotel a gente fez check-out meio-dia. Mas a nossa van só foi nos buscar 1h30. E aí nós pusemos as bagagens todas no guarda-malas do hotel. E daí na planta da NET, o pessoal do hotel colocou uma etiqueta frágil. Então podemos viajar e comprar plantas de avião. Não pode pôr na mala. Dentro do Brasil.